porque essa notícia, ela chamou muita atenção, e diga-se de passagem, né? A gente fica numa torcida para que a guerra cesse, né? Que a paz predomine. O ministro israelense da Defesa do país, Yoav Gallant, ordenou nesta segunda-feira, dia 9, um cerco total à faixa de Gaza. A declaração acontece no terceiro dia de combates após o lançamento de uma ofensiva militar do grupo palestino Hamas. Mais cedo, Israel disse ter retomado o controle de Gaza. Estamos impondo um cerco total a Gaza. Nem eletricidade, nem comida, nem água, nem gás. Tudo bloqueado. Foi o que disse o Gallant em um vídeo referindo-se à população desse território palestino habitado por 2.300.000 pessoas. E o confronto entre o grupo palestino Hamas e Israel já soma ao menos 1.120 mortos. Já passaram aí praticamente dos 2.000, segundo a última atualização. E uma onda de destruição também. Novos tiroteios já foram registrados nesta segunda-feira, além de bombardeios que ocorreram no final de semana. Forças dos dois lados se enfrentaram em diversas frentes de batalha. No domingo, dia 8, o dia foi considerado o mais mortal de violência em Israel em mais de 50 anos. Autoridades do Hamas e de Israel confirmaram que israelenses foram feitos de reféns pelos palestinos. Segundo líderes do grupo, soldados e civis, incluindo mulheres e menores de idade, estariam entre os capturados e só seriam liberados pelo Hamas após a soltura de prisioneiros do grupo detidos em Israel. De acordo com o último balanço das autoridades, foram 700 mortes em Israel e 413 na faixa de Gaza. Essas são as mortes oficiais. E 7 na Cisjordânia. O ataque começou na manhã de sábado, dia 7, quando o Hamas, grupo político que comanda o território da faixa de Gaza, disparou milhares de mísseis e atacou cidades israelenses. A ofensiva pegou Israel de surpresa e deixou diversas vítimas no país, com centenas de mortos e uma onda de destruição. A ofensiva provocou uma resposta de Israel que lançou a Operação Espada de Ferro, na qual aviões bombardearam estruturas do Grupo de Gaza. Segundo as autoridades israelenses, os alvos eram instalações militares e centros de comando. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele declarou guerra ao Hamas e falou em destruir o grupo. O conflito já deixou mais de 1.200 mortos oficiais, como falamos, entre israelenses e palestinos, além de milhares de feridos. Ô, Paulinho, é uma coisa que deixa a gente indignado, né? Sempre na guerra quem sofre é o povo, e a gente viu aí pelas imagens pessoas correndo pelas ruas, enfim, né? E agora, essa questão, né? Claro que é a retaliação, o contra-ataque, e Israel deixando uma cidade de 2.300.000 pessoas sem água, sem comida, sem nada. Quer dizer, é o povo que sofre com isso, né, Paulinho? Como é que você vê essas ofensivas? Faz aí um resumo do que você viu até agora nessa questão ideológica. Nossa, Thiago, infelizmente a gente não pode chamar o Hamas, né, de que nem a imprensa ocidental, algumas imprensas estão chamando eles de grupo armado ou coisa parecida, extremistas armados. O Hamas é um grupo terrorista, é simples assim, entendeu? O Hamas, Hezbollah, é tudo grupo terrorista, eles não têm identidade com a população, essa que é a verdade. Eles usam a população palestina de escudo, essa é a grande realidade, entendeu? As pessoas querem romantizar as coisas, querem fazer alguma... Mas isso aí é mentira. O Hamas, ele usa escolas, usa creche, usa hospitais para lançar foguetes em direção a Israel. E Israel, quando revida, aí atinge escola, atinge creches, atinge a população civil lá da faixa de Gaza. É esse que é o problema. O Hamas, ele usa a população palestina como escudo. E a população palestina, grande parte dela, está refém do Hamas. Entendeu? Eu duvido que uma mulher palestina vai querer se portar como na época medieval, que não vai poder estudar, que não vai poder ter sua vida, entendeu? Nós estamos em outro século, esse povo, eles estão parados em séculos passados, eles estão presos aí a dogmas religiosos que hoje não tem cabimento no mundo atual, entendeu? Esse que é o grande problema. Essa invasão que teve na faixa de Gaza, ali atacando a população civil, atacando o rave, teve 260 mortes numa rave lá,
entendeu? 260 civis desarmados que eles fuzilaram, eles massacraram, homens, mulheres. Teve gente, tem exposição aí na internet, vídeos que vem circulando desde sábado e domingo na internet, em canais internacionais, pessoas que são fuziladas na rua, sem direito à defesa nenhuma. Isso aí não é guerra, cara. Isso não é guerra, isso é terrorismo. A população tem que entender bem diferente disso. Israel tem todo o direito de revidar. Foram mais de 140 pessoas que foram sequestradas. Tem crianças que estão sendo expostas em jaulas, como animais. Essas crianças vão servir de escudo para quando os israelenses atacarem com os F-16, com mísseis, eles vão colocar essas crianças na porta de onde está o grupo terrorista, o Hamas. Entendeu? Para quê? Para a população, para o Ocidente, olhar Israel como se fosse um vilão. É isso que eles querem. Eles querem que daqui a pouco, daqui 2 semanas, o Ocidente olhe a Israel como um vilão. Vai falar, olha, estão matando criança, estão matando mulheres, estão matando em creche, estão atacando hospital. Mas por que eles fazem isso? Israel faz isso porque tem que se defender. É simples assim. 140 pessoas foram sequestradas, entendeu? Foi jovens, foi homens, foi soldados, foram crianças, foram senhorinhas de 80 e poucos anos, 90, senhoras que não conseguem andar, cara. Foram sequestradas, entendeu? Para servir de escudo humano. Então é um absurdo. Israel tem que se defender, o Ocidente tem que se defender. Isso aí, o que está acontecendo é um ataque terrorista. É um ataque terrorista contra todo o Israel. É o único Estado democrático que tem eleições, que a pessoa vai lá, vota, do Oriente Médio. Entendeu? Eles não conseguem entender isso, eles não conseguem. Entendeu? Israel tem mulheres que são comandantes de tanque, comandantes de avião, que estão na frente de batalha. Entendeu? As mulheres batalham como os homens. Então, cara, é um dia muito triste, é uma semana muito triste. Vai haver uma retaliação forte. Israel vai atacar com tudo. Vai ser uma guerra de guerrilha. O pessoal vai ter muitas baixas. Vai ser uma guerra muito suja. Entendeu? Eu já estou deixando isso bem claro. Não vai ser uma guerra... não é que toda guerra não seja suja, mas, por exemplo, você está na Ucrânia, você está combatendo em floresta, não tem a população civil que você vai colocar de escudo. É o que eles vão fazer. É o que vai acontecer. Infelizmente, o que vai sofrer muito vai ser a população. E nós vamos ver imagens aí terríveis, terríveis essas semanas agora que vão se suceder aí essas batalhas. Quando Israel entrar pelo território de Gaza por via terrestre, vai haver umas batalhas sangrentas que vai ser difícil de tirar da memória aí do Ocidente por muitos anos. É um assunto muito complicado da gente poder até dar palpite, né? Mas eu, como jornalista, eu preciso ponderar e analisar os dois lados da situação. Segundo os palestinos, essa foi uma retaliação a um ataque que teve numa sinagoga, né, na Palestina. Ou seja, eles estavam lá no seu ritual religioso, de repente, soldados de Israel invadiram a sinagoga, abrindo fogo em todo mundo. Quer dizer, é uma situação que não cobre a outra. São duas desgraças, vamos dizer assim, né? O português bem claro. Então, é claro que se a gente colocar isso na balança, a gente vai voltar 3.000 anos atrás, a gente vai voltar numa formação de um suposto país, a gente vai voltar em duas etnias que não se suportam e são vizinhas. Enfim, tem muitos prós e contras de ambos os lados, né? E agora a gente está vendo que essa guerra, em vez de parar, é isso que eu faço essa comparação. Nos dias de hoje, no mundo globalizado, parece que essas guerras são mais fortes do que a globalização mundial, do que uma internet, do que a aproximação dos povos. Enfim, você acha que não seria a hora, por exemplo, Peruzzi, dos Estados Unidos ter um outro viés, um outro discurso? Claro que agora imagino eu que seja tarde, né? Acho que vamos ter que esperar um novo ciclo para poder ser feito isso. Porque o Ocidente e o Oriente deveriam se unir num conceito de paz. Porque a gente vê que o Ocidente sempre aponta o dedo, né, sem estar na guerra, no caso dos Estados Unidos, se metendo numa guerra ideológica em vez de pacificar, né? Como temos a ONU, como temos uma série de ONGs, aí, entidades que, de repente, poderiam fazer esse trabalho. E o que a gente vê hoje são o quê? Aquela mesma história de sempre.
um grupo do lado do Israel, um grupo do lado da Palestina, que são seus líderes, fechado em bunkers, com ar-condicionado, com comida e conversando lá, quer dizer, debatendo sobre o assunto. Mas quem está no campo de guerra é o povo, de ambos os lados, que está sendo retaliado. Como é que você vê essa situação nos dias de hoje, ô Peruzzi? Pode falar agora, Peruzzi. Está fechado seu microfone, Peruzzi. Acho que está com problema de áudio, Peruzzi. Vamos passar para o Marcelinho enquanto o Peruzzi resolve o problema de áudio dele. Ô Marcelo, tudo isso que eu falei para o Peruzzi agora eu repasso para você, essa mesma pergunta. Como é que você analisa? O que vai ser daqui para frente? Olha, daqui para frente a gente espera, infelizmente, né, mais sangue, um conflito sanguinário, sem ética, ética em termos de guerra, né, porque quando o próprio Paulinho já deu a letra aí, né? É uma guerra de estilo guerrilha, né? E essa guerra de guerrilha, muitos civis entram na linha de frente aí para vão ser alvejados, vão sofrer as consequências, e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. O Paulinho disse também que Israel ali da região é um país democrático, né? Elege seu presidente lá tal. E os demais são países autocráticos, né? São ditaduras. E aí, como é que você quer, né, implantar uma democracia numa região onde a ditadura impera? Então, tem muitas questões aí sendo envolvidas, tem questões religiosas, né? Tem questões territoriais importantes aí, muito importantes, muito importantes. Muito importante. Tanto que a União Europeia, os Estados Unidos, né, apoiam o Israel exatamente por conta dessas questões importantes em questões territoriais. E esse estado de guerra, ou já guerra, né, ali na região, vai trazer consequências para o mundo todo. O mundo todo ali é uma região de alta produção de petróleo, hein? A gente não pode esquecer disso. Eu não estou enganado, ali é uma região de alta produção de petróleo. Vai começar a ter uma queda na produção, tal, aí o preço vai subir. Quem é que vai ganhar com isso? Se isso acontecer? Eu sei quem vai perder. Quem vai perder são os países consumidores, né? Tá chegando o frio, né? Ali na Europa, tal. Quem que vai perder com tudo isso? O preço do barril vai subir muito. Estou fugindo um pouquinho do espectro guerra, entrando no espectro econômico, porque, de repente, pode ter algum outro interesse também que a gente não esteja vendo, né? Mas, saindo desse espectro e voltando para o espectro guerra, o que a gente esperaria é que a mesa de negociação estivesse realmente ali aberta, né? Quando você vê ali o Hamas entrando e atacando civis, aí toda e qualquer razão vai por água abaixo, né? Você não consegue dar razão para um movimento, seja ele qual for, quando ele entra numa festa, rave, por exemplo, onde tem civis de todas as partes do mundo, né, de todas as partes do mundo, até o DJ lá, é pai do nosso DJ aqui, né, entram lá atirando. Quer dizer, qual o cenário que você entende disso daí? Eles não estão preocupados com as questões econômicas, religiosas, territoriais, não estão nada com isso. Eles estão preocupados em machucar. E quando entram nessa área, aí não tem jeito. Aí você tem que voltar, você tem que rebater no mesmo tom de força. Então, isso aí eu acho que vai perdurar por um bom tempo. E, infelizmente, para o Brasil, mais um ponto grave, né, de guerra. Já tem da Ucrânia e Rússia, agora vai ter mais essa também. Então, nós realmente estamos caminhando a passos largos para uma zona conflituosa, né? Mais uma zona conflituosa no nosso território mundial. Ô, Peruzzi, gostaria de ouvi-lo agora. Acho que já Será que eu voltei? O problema de áudio, né? Voltou sim. Acho que eu voltei. Estou aqui, tá perfeito. Um cenário novo, mudanças. Só queria saber de você, para a gente não sair desse contexto, que é um assunto muito sério, Sim, a gente tem que sim. avaliar dessa maneira. Olha, como é que você vê essa questão, por exemplo, do própria Palestina, Israel, de viverem ali vizinhos, né?
e de repente ter esse bate-boca já milenar. Tanto que foi até pedido lá para que fossem todos à guerra em nome da Guerra Santa, enfim, de ambos os lados, né? E a gente vê os Estados Unidos, esses anos todos, escolhendo o seu lado, né? No caso, Israel. Você acha que se tivesse uma atitude mais amistosa, mais amigável, no contexto de abraçar todas as etnias, né? Como a gente vê que existe na cartilha da ONU, isso aí estaria acontecendo hoje ou não? Porque a gente vê que os Estados Unidos está mandando lá porta-aviões, a gente vê que o Hamas está contratando mais mísseis, até outras ideologias lá, como o Íris, como várias outras estão dispondo armamento para atacar Israel. Quer dizer, a gente vê que isso aí pode causar uma terceira guerra mundial, ou é exagero meu? Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um conflito numa área totalmente religiosa. Eu digo que Israel é um solo sagrado. Toda aquela região aonde o Senhor do mundo, o homem dos homens, começou, deu seus passos e iniciou uma era cristã. Eu fico muito triste em saber o envolvimento de outras nações que vivem propagando a guerra. Infelizmente, povos vizinhos ali, o Irã, eu fico a me perguntar, esse grupo de terror, esse grupo de extermínio, né, que tem este nome, Hamas, a origem dessa gente, onde eles se formaram, que alianças eles têm, que princípios eles têm, porque o que a gente viu foi praticamente um gesto de extermínio, maldade por maldade, sabe? Uma vingança. E a gente vê que esses países esses estados foram até, salvo engano, 1967, já sofreram as suas divisões para que esses conflitos fossem saneados. E, infelizmente, a gente não consegue. No ano 2000 também teve outras catástrofes. Tivemos um caso em que líderes foram jogados de um prédio por essa gente. São pessoas que não têm nenhuma visão de respeito ao ser humano. Simplesmente o ódio, guerra pela guerra, mas, como o Marcelo apontou, tem sempre um interesse econômico de algum país por trás. Isso é fato. Só queria dar uma complementada no que o Santiago falou. O que acontece, Santiago, essa invasão da mesquita que você comentou, foi um negócio recente. Os ataques que aconteceram agora no sábado, eles já foram planejados faz muito tempo, porque eles usaram drones Shahed do Irã. Esses drones eles não chegam tão rápido na faixa de Gaza. Eles usaram vários mísseis para atacar o território israelense, então eles também estavam guardando esses mísseis também faz tempo. Então esse ataque já foi orquestrado pelo pessoal do Hamas, pelo Hezbollah, já vem fazendo há algum tempo. O Serviço Secreto de Israel é que comeu bola e não detectou esses ataques, tanto na faixa de Gaza como essas conversações que teve, porque tem armamentos iranianos aí no meio, há conversas entre o pessoal do Irã, o pessoal do Hamas. Então, esse ataque foi um ataque orquestrado já faz algum tempo, anteriormente a essa invasão da mesquita. Então, esse argumento que o pessoal está usando da invasão, da mesquita, esse tipo de coisa, ele não se sustenta, né? A realidade é essa. O que se encontra aí no cenário político, que o pessoal está argumentando, é que existia um acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que ia ser assinado agora em outubro ou novembro, e que o Irã ficou pé da vida com esse acordo. Então, por causa disso, eles começaram a colocar mais armamentos e mais armamentos para o Hamas, para esse acordo não se efetivar no Oriente Médio, né? O Irã não quer a aproximação de Israel com a Arábia Saudita. Isso aí é um fato, né? Que tanto a Arábia Saudita está comprando armamento direto dos Estados Unidos, está se aproximando mais do Ocidente,
e eles não querem essa pacificação do Oriente Médio com Israel. Não, perfeito, Paulinho. O meu contexto nisso tudo é o contexto de guerra por guerra, né? É o que a gente está vendo aqui. Porque a gente fala tanto em direitos humanos, que países que nem os Estados Unidos são tão preparados para esse tipo de coisa, e a gente vê hoje, num contra-ataque de Israel, e a gente vê com a maior naturalidade o Ocidente falando, não, tem que ser assim mesmo. Eu estou falando no contexto de 2.300.000 pessoas que vão ficar sem água, sem comida. E agora a gente fazendo um comparativo num contexto entre Rússia e Ucrânia, quando a Rússia invadiu o Mar Negro, os Estados Unidos se pronunciou, falando como é que a pessoa vai ficar sem comida, isso aí é maldade. Quer dizer, a gente está vendo um país fechando o outro em questão de comida e de água. E os Estados Unidos não falando nada, falando que vai mandar porta-aviões. Essa que é a questão que eu levanto aqui. Será que o mundo todo está cego? Será que essas bombas, elas têm esse endereço mesmo, né? Porque a gente vê, são países vizinhos, é muito mais fácil eles brigarem ou muito mais fácil eles fazerem as pazes. No contexto no mundo de hoje, isso é algo inadmissível, essa posição dos Estados Unidos, a posição de Israel e a posição dos palestinos contra o mundo. Eles estão contra o mundo, porque o que eu estou falando? Eu estou falando que justamente por uma guerra santa, por uma ideologia local deles, por mais que a gente estude, a gente tenha um lado, a gente vê que isso aí pode sobrar para o mundo todo, porque nós estamos falando dos Estados Unidos entrando com porta-aviões, com bombas nucleares, e aí, de repente, no outro lado, outro contexto, temos o quê? Temos a Rússia, temos a China. Poxa, isso aí não é abertura, não, essa porta não está sendo forçada de uma maneira errônea por todos nós, não é uma hora de pacificação? Será que não tínhamos que ter lá em campo agora os exércitos mundiais para pacificar, em vez de um acabar com o outro? Porque, poxa, é inadmissível quando se fala uma cidade com 2.300.000 pessoas, o cara fala, não, caiu só no... isso aí a gente ouve em toda a guerra, caiu só no quartel-general, lá onde estava cheio de bomba, e você vê que é uma explosão de quarteirões. Poxa, como só num quartel? Está caindo na cabeça do povo, na cabeça de crianças, de senhoras de 90 anos, como você falou, de ambos os lados. Essa que é a questão. É isso que me deixa indignado nesse conceito, né? Porque a gente somos os seres humanos tão espiritualizados e não conseguimos segurar dois países que têm irmãos de um lado e irmãos do outro. Cadê esses irmãos nessa hora também? Então, quer dizer, isso me deixa realmente, desculpa até um certo desabafo aqui, me deixa constrangido como ser humano, cara. Essa que é a verdade, como ser humano. E ainda usar o nome de uma guerra, o nome de Deus, para com isso. Onde nós estamos, pô? Então, meu domingo nas igrejas não presta para nada. Para, não é isso que eu quero para mim, nem para os meus filhos e nem para os meus netos. E a proporção disso, o que vai estar onde? Quer dizer, o país, que é o Brasil, um país pacifista, hoje tem uma bandeira lá de Israel em Brasília, né? Quer dizer, por que não tem que ter a bandeira dos dois países, ou então de nenhum país? Tem que ter a bandeira de uma pomba da paz, por exemplo? Quer dizer, por que estamos tomando partido de uma coisa que é lá do outro lado do mundo? Tá certo que existe, mas aqui tem muita tradição de pessoas de Israel, mas também tem palestinos, tem árabes, tem de tudo aqui no Brasil. Então a gente não pode tomar um lado. Então você está vendo como é que está desenfreando isso? O nosso lado irracional, ele está subindo no pódio em primeiro lugar. Essa que é a verdade, uma coisa que não pode. Desculpa o desabafo. Não, Santiago, eu concordo com você em gênero, número e grau. Agora, quando você tem do outro lado, né, extremistas, que a finalidade primeira deles é exterminar o seu país, o Hamas, o estatuto do Hamas é acabar com o Estado de Israel. Esse que é o problema. E vice-versa. É isso que eu falei, vice-versa, não é só um lado. Não é só um lado. Se hoje a faixa de Gaza abaixasse as armas e fosse para negociação, Israel estaria negociando. Agora, se Israel abaixar as armas... Não negociou até hoje, Paulinho. É isso que eu estou falando. Se Israel abaixar as armas... Ninguém negociou nada. Israel abaixando as armas e forem negociar, os grupos armados vão querer invadir Israel. Para mim, terrorista é aquele cara que sai com uma metralhadora e é o que você falou, Peruso. Não tem piedade. Contra a vida. Esse é o terrorista. Nós estamos discutindo... Da civilidade, né, Paulo? Eu concordo, só que nós estamos discutindo com pessoas que são irracionais. Países, lógico. Nós estamos discutindo pessoas que são irracionais. O Hamas, ele usa a população palestina
para se proteger. Eu não sou contra a população palestina, eu quero deixar bem claro aqui, não tenho nada contra. Só que o que está acontecendo é que o Hamas usa a população de escudo. Essa é a grande diferença. O Hamas é um grupo terrorista. Israel é um Estado constituído. Homens-bombas, literalmente. Então me fala, dessas 2.300.000 pessoas sem água, sem luz, sem comida, isso é legal? Não é não, legal. De jeito nenhum. Eu acho que não é legal. É isso que eu estou falando. Forma, né? São os dois lados. São os dois lados. De tentar entrar ali, né? Mas, Santiago, eu não acho legal isso. Eu condeno essa atitude também. Só que a população está pagando o preço por estar do lado do Hamas. É isso que o Ocidente tem que entender. Existia dois partidos políticos, um que era o Hamas e outro era o Al-Fatah, que era do antigo Yasser Arafat. O Hamas deu um golpe político na Palestina e assumiu o poder. O Hamas é um Estado terrorista. É isso que quem estuda o Oriente Médio, que sabe um pouquinho das coisas, sabe que o Hamas não tem negociação com o Hamas. O Hamas não vai se sentar na mesa desde que o Estado de Israel acabe. Se o Estado de Israel acabar, o Hamas senta na mesa. Só que isso não vai acontecer. Sempre. Exatamente. Bom, só para encerrar, a gente quando fala em golpes aí pelo mundo, isso já de muitos e muitos anos para cá, infelizmente a gente sempre vê os Estados Unidos colocando bomba, em vez de colocar paz. Essa que é a história. E é por isso que chegamos a esse ponto. E a preocupação é essa que eu falei, é a Terceira Guerra Mundial. Se o mundo eclode hoje uma Terceira Guerra Mundial, não vai sobrar ninguém para contar a história, né? Essa que é a grande verdade.